O jeito que a gente fotografa ou filma está mudando rapidamente. Hoje mesmo já existem celulares que movimentam a própria câmera, câmeras de ação com lentes profissionais, equipamentos cinematográficos compactos e sistemas capazes de registrar imagens de praticamente todos os ângulos. E bom, nesse vídeo aqui, vamos conhecer 10 invenções e gadgets que estão levando fotografia e vídeo para um nível completamente diferente. Aqui é o Ori falando, e sejam todos muito bem-vindos ao Invenções e Inovações. Imagina só colocar o celular sobre uma mesa e começar a andar. Em vez de permanecer parado, o aparelho gira a câmera para continuar acompanhando você. Bom, essa aqui é a proposta da Honor Robot Phone, apresentado pela Honor em março de 2026. O aparelho combina o smartphone com o sistema mecânico de movimentação da câmera, usando 4 graus de liberdade. Com isso, o conjunto pode se movimentar fisicamente para acompanhar pessoas e objetos, além de realizar movimentos automáticos. O equipamento também possui sensor de 200 megapixels e estabilização mecânica de 3 eixos. Mas o mais interessante não é simplesmente a resolução da câmera, é o fato dela deixar de ser completamente fixa. Para quem grava sozinho, isso pode ser uma mão na roda. Em vez de posicionar o telefone e tentar permanecer dentro do enquadramento, o próprio aparelho pode acompanhar os seus movimentos. Isso também permite criar rotações e movimentos de câmera que normalmente exigiriam um gimbal ou outra pessoa operando o equipamento. E bem, na prática, a Honor está tentando transformar o smartphone em uma coisa muito mais próxima de um pequeno operador de câmera. E essa ideia pode representar um passo importante. No futuro, o celular pode não apenas registrar o que estamos fazendo, mas também decidir como acompanhar aquilo. A GoPro ficou conhecida por colocar câmeras pequenas em lugares onde equipamentos tradicionais dificilmente poderiam chegar. Mas a Mission One Pro e LS leva essa proposta para um território diferente. Apresentada em abril desse ano, ela possui sensor de 1 polegada, gravação em 8K e, principalmente, suporte para lentes intercambiáveis no padrão Micro Four Thirds. E isso muda bastante as possibilidades. Em vez de depender de uma lente fixa, o usuário pode escolher diferentes lentes de acordo com a gravação. E a câmera continua extremamente compacta. Além do 8K, ela consegue gravar em 4K a 240 quadros por segundo e Full HD a até 960 quadros por segundo, o que permite, por exemplo, produzir cenas em câmera lenta com bastante detalhe. Também existe suporte à gravação Open Gate, interessante para quem precisa adaptar o mesmo material para diferentes formatos. E a grande novidade está justamente na combinação. De um lado, temos a praticidade de uma câmera de ação. Do outro, a flexibilidade encontrada em equipamentos profissionais. E a GoPro não está só tentando fazer uma câmera de ação menor. Está tentando fazer uma câmera pequena sem abrir mão da liberdade criativa de um sistema profissional. Quando a gente pensa em cinema profissional, normalmente imaginamos câmeras grandes e uma série de acessórios. A Sony FX5 mostra como esse cenário está mudando aos poucos. Apresentada em julho de 2026, ela foi desenvolvida para oferecer recursos cinematográficos avançados em um corpo relativamente compacto. A câmera usa um sensor full frame empilhado desenvolvido especificamente para ela, oferecendo mais de 15 stops de alcance dinâmico e possuindo 3 ISOs base. Mas um dos maiores destaques está na gravação interna em XOCN RAW. Afinal, esse formato registra uma quantidade muito maior de informação e oferece mais liberdade na pós-produção, especialmente para trabalhar em exposição e cores. A FX5 também grava em 5K a 60 quadros por segundo, 4K a 120 e Full HD a até 240 quadros por segundo. Além disso, possui visor OLED destacável e pode receber uma empunhadura XLR opcional com gravação em 32-bit float. Ou seja, a gente não está falando só de uma qualidade de imagem. O equipamento também foi pensado para atender necessidades profissionais de áudio e produção. E bom, o resultado é uma câmera relativamente compacta, mas capaz de entregar recursos que antes exigiam equipamentos bem maiores. E quanto mais tecnologia cabe em um corpo pequeno, mais fácil fica levar uma produção cinematográfica inteira para lugares onde equipamentos tradicionais seriam pouco práticos.
Agora, imagina ter duas câmeras diferentes trabalhando dentro de um único equipamento. É isso mesmo. Essa é uma das características mais interessantes da Insta360 Luna Ultra, lançada em junho desse ano mesmo. A câmera principal possui sensor de 1 polegada e gravação em 8K. Ao lado dela existe uma segunda câmera, com sensor de 1,3 polegada e lente teleobjetiva. Juntas, elas cobrem 5 distâncias focais e chegam a até 12 vezes de zoom. Dá pra ir longe, viu? Isso por si só permite mudar de perspectiva sem precisar trocar de lente ou carregar equipamentos diferentes, sabe? Mas a Luna Ultra ainda tem um recurso bastante incomum. A sua tela OLED de 2 polegadas pode ser retirada do corpo da câmera e continuar transmitindo a imagem para controle remoto. Isso deixa posicionar a câmera em locais onde seria difícil enxergar o visor e acompanhar a gravação à distância. O equipamento também possui rastreamento por inteligência artificial, estabilização mecânica de 3 eixos e gravação em 4K a 120 quadros por segundo. Em vez de funcionar só como uma câmera, a Luna Ultra reúne diferentes recursos de produção em um único sistema. 2 câmeras, diferentes perspectivas, zoom, estabilização, rastreamento e controle remoto. Tudo isso dentro de um único equipamento bem compacto. Durante muito tempo, as câmeras fotográficas tinham o vídeo como uma função adicional. Já hoje em dia, essa divisão praticamente desapareceu. A Canon EOS R6V, apresentada em maio de 2026, foi desenvolvida justamente levando em consideração essa nova realidade. Ela possui sensor full frame de 32,5 megapixels e grava em 7K a 60 quadros por segundo em RAW. Também oferece 7K a 30 quadros por segundo em Open Gate, aproveitando uma área maior do sensor. Isso é particularmente interessante para criadores que trabalham com diferentes formatos. O mesmo material pode precisar ser utilizado em uma produção horizontal, em um vídeo vertical ou em conteúdos para redes sociais mesmo. A captura OpenGate oferece mais liberdade para esse tipo de adaptação. A câmera também possui estabilização interna e recursos voltados para gravações com gimbals. E bom, na prática, a EOS R6V representa uma mudança de prioridade. O vídeo deixou de ser apenas uma função adicional. Ele passou a ocupar um papel central no desenvolvimento da câmera, e isso também influencia os acessórios. E por isso, a próxima invenção não é uma câmera, é sim uma lente. Mas agora, que tal fazer uma pausinha de uns 5 segundos só para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal? Afinal é grátis, você ajuda o canal e ganha vídeo novo toda semana. Agora que você já me ajudou, bora continuar! Uma lente normalmente determina o campo de visão e permite que o fotógrafo ou cinegrafista escolha a perspectiva desejada. Mas a Canon decidiu adicionar outra função à sua RF20 50mm f4L IS USM PZ. Nossa, eita nome grande. Enfim, ela possui Power Zoom integrado. Apresentada junto com a EOS R6V em maio de 2026, a última que eu falei agora há pouco, a lente permite controlar eletronicamente o zoom. Isso é especialmente útil para o vídeo em si. Imagina só acompanhar uma pessoa caminhando enquanto começa com o enquadramento aberto e, gradualmente, aproxima a imagem. Com o zoom motorizado, esse movimento pode ser realizado de maneira muito mais suave e controlada. É uma característica interessante para produções cinematográficas, documentários, vlogs e gravações utilizando o gimbal. E existe uma consequência importante aqui. A lente passa a participar do movimento da cena. Em vez de só determinar a imagem que vai ser registrada, ela também ajuda a controlar como essa imagem muda durante a gravação. É mais um pequeno passo em direção a câmeras que dependem cada vez menos de movimentos manuais. Quando alguém corre segurando uma câmera, cada passo pode gerar pequenas vibrações e movimentos indesejados. O gimbal existe justamente para compensar isso. E o DJI RS5, apresentado em abril desse ano, recebeu novos mecanismos de controle e ajustes nos braços para manter a câmera estabilizada durante os movimentos. O sistema detecta alterações na posição da câmera e reage rapidamente para compensá-las. Desse jeito, o operador pode caminhar, correr ou mudar de direção enquanto a imagem permanece muito mais estável. O equipamento também possui a Electric Briefcase Handle, que oferece uma forma diferente de controlar os movimentos do gimbal. Na NAB 2026, o RS5 recebeu 2 reconhecimentos, incluindo o NAB Show Product of the Year na categoria de suporte e controle de câmeras.
E o resultado é fácil de perceber. Uma câmera que normalmente produziria imagens tremidas pode passar a acompanhar uma pessoa com movimento muito mais suave. Durante décadas, esse tipo de movimento exigia equipamentos maiores e equipes especializadas. Hoje, uma única pessoa consegue carregar um sistema relativamente compacto e produzir movimentos cinematográficos com muito mais facilidade. Isso, por sinal, nos leva a uma tecnologia que muda uma coisa ainda mais fundamental: a própria direção do enquadramento. Uma câmera tradicional exige que o cinegrafista escolha para onde apontar. Se você olha para frente, deixa algo atrás de fora. Se olha para a esquerda, pede o que está à direita. As câmeras 360 graus mudam essa lógica. Em vez de escolher um enquadramento durante a gravação, elas registram o ambiente ao redor e permitem decidir a perspectiva depois. A DJI está levando essa proposta adiante com a Osmo 360 II. Apresentada oficialmente como uma novidade prestes a chegar ao mercado em agosto de 2026. A empresa já mostrou demonstrações do equipamento em atividades como mountain bike e esqui. E bom, esse tipo de situação é justamente onde uma câmera 360 pode fazer muita diferença. Durante um esporte de alta velocidade, é difícil prever exatamente onde estará o momento mais interessante. Com a captura em volta de você, praticamente tudo ao redor pode ser registrado. Depois, o criador escolhe qual parte daquela imagem vai ser mostrada. Isso transforma a gravação em uma coisa bem diferente do comum. Em vez de perguntar para onde devo apontar a câmera, a pergunta passa a ser qual parte dessa cena eu quero mostrar. É um jeito de filmar especialmente interessante para esportes, viagens, aventura e criação de conteúdo. A câmera deixa de registrar apenas uma janela do ambiente. Ela passa a registrar o ambiente inteiro ao redor dela. E bom, a próxima tecnologia leva essa mesma ideia para uma nova geração de hardware. A lógica de uma câmera 360 é relativamente simples. Duas lentes apontam para direções opostas e capturam imagens que são combinadas para formar uma visão esférica. A Insta360 X6 leva essa proposta para uma nova geração no caso. Com a apresentação prevista para agosto de 2026, os teasers da empresa revelaram uma das principais novidades: 2 sensores Sony de 1 polegada. Afinal, sensores maiores conseguem capturar mais luz e informação, o que pode ser especialmente útil em ambientes com pouca iluminação em si. E isso é importante, porque câmeras 360 precisam registrar imagens em diferentes direções ao mesmo tempo. Mas, além dos sensores, a nova geração também deverá utilizar 3 chips dedicados de IA, o que por si só já mostra uma mudança importante na evolução das câmeras. Não é só melhorar a lente ou aumentar o sensor. O processamento também se tornou parte fundamental da imagem. A câmera captura os dados. Os chips processam essas informações e os algoritmos ajudam a construir o resultado final. A tendência é clara: a câmera está se transformando em um computador especializado em interpretar imagens. E, quando uma máquina consegue capturar um ambiente, rastrear pessoas, estabilizar movimentos e processar tudo isso automaticamente, surge uma pergunta inevitável: será que ela também pode começar a trabalhar como um cinegrafista? Eu sei que eu falei de uma invenção parecida no começo desse vídeo, mas agora ouve só. Imagina você colocar uma câmera em um ambiente e começar a gravar sozinho. Você caminha, muda de posição, se aproxima, se afasta, e a câmera acompanha os seus movimentos, mantém o enquadramento e ajusta a sua posição automaticamente. Mas agora, imagina que ela pudesse fazer isso de uma maneira cada vez mais inteligente. Essa é a visão apresentada pela Insta360 com o conceito Cameraman. É importante deixar claro, estamos falando de uma visão de futuro apresentada pela empresa, e não de um produto comercial tradicional que já possa ser comprado e usado dessa forma. Então ouve só o seguinte: a proposta combina inteligência artificial, rastreamento e movimentação automatizada para imaginar uma câmera capaz de assumir parte do trabalho que é normalmente realizado por um cinegrafista. E é aqui que, basicamente, todas as tecnologias que eu falei no vídeo se conectam em uma coisa só. Afinal, esse Cameraman representa a possível união dessas tendências. Uma câmera que não apenas registra, mas acompanha, que não só estabiliza, mas se movimenta, que não só recebe comandos, mas pode interpretar o que está acontecendo,
Para quem grava sozinho, isso poderia representar uma mudança imensa. Um criador de conteúdo poderia entrar em um ambiente e deixar que o equipamento cuidasse de parte do trabalho técnico, manter o enquadramento, acompanhar os seus movimentos e ajustar a posição da câmera conforme a situação. Mas existe uma questão ainda mais interessante. Até onde queremos que uma câmera tome decisões por nós? Porque enquadrar não é só uma tarefa técnica. Um cinegrafista escolhe um movimento para criar uma sensação, um enquadramento para destacar uma pessoa e uma distância para transmitir determinada emoção. Se a inteligência artificial começar a fazer essas escolhas, ela não estará apenas operando uma câmera, estará participando da própria linguagem visual da produção. Por isso, o cameraman é tão interessante. Ele não precisa significar o fim dos cinegrafistas, longe disso. Mas pode significar que uma única pessoa vai conseguir produzir algo que antes exigia uma equipe inteira. O criador de conteúdo continua decidindo o que quer contar, enquanto a tecnologia assume parte do trabalho necessário para transformar essa ideia em imagem. E talvez essa seja a verdadeira mudança. As câmeras não estão apenas ficando melhores, elas estão ficando mais inteligentes, automatizadas e independentes. Enfim, a fotografia sempre foi uma maneira de registrar o mundo. E agora, estamos criando máquinas que também conseguem decidir como esse mundo será registrado. E se a próxima geração de câmeras realmente puder acompanhar você, escolher o enquadramento e realizar movimentos sozinha, talvez a pergunta do futuro não seja mais quem está segurando a câmera, mas sim, será que ainda precisamos de alguém segurando a câmera? Bom, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. A gente se vê em um outro episódio. Até em breve e um forte abraço!